to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre fertilização. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, para debater este assunto, o Dr. Evangelista Torquato. Ele é especialista em reprodução humana e membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Academia Americana de Medicina Reprodutiva e da Academia Europeia de Embriologia e Reprodução Humana. É o diretor do Laboratório de Fertilização in Vitro, Andrologia e Criobiologia da BIO, Centro de Medicina Reprodutiva, e o diretor médico do CRIAR, Centro de Reprodução Humana, Unidades Teresina e São Luís. A outra convidada é a doutora Clarusa Lavô. Ela é especialista em reprodução humana assistida, especialista em ginecologia, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, consultório particular do Centro de Reprodução Humana Evangelista Torquato. Atuação na área de reprodução humana, ginecologia e endoscopia ginecológica. Eu vou pedir um pequeno intervalo e, se você quiser sugerir tema para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O nascimento de Louise Brown, em 25 de julho de 1978, a primeira criança concebida após fertilização in vitro e transferência de embrião, após 9 anos de tentativas mal sucedidas devido a uma obstrução tubária, marcou o início de uma era de extraordinário processo no entendimento e tratamento dos problemas relacionados à fertilização humana. A técnica de reprodução assistida, muitas vezes denominada bebê de proveta, consiste na manipulação dos gametas em laboratórios e, após fecundação, introdução do embrião no organismo materno, isto é, captação dos óvulos diretamente do ovário fertilizado com os espermatozoides do marido, parceiro, fora do corpo em laboratório, ou seja, in vitro. Os embriões selecionados são transferidos para a cavidade uterina para que possa ocorrer a implantação e a gravidez de 48 a 72 horas após a captação dos óvulos. Do nascimento de Louise Brown até hoje, o que mudou na fertilização? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar aqui com o Dr. Evangelista Torquato. Muita coisa mudou. Eu tive, há uns anos atrás, a oportunidade de tocar na mão de um dos gênios que realizou esta fantástica experiência. Professor Robert Edwards. E eu então perguntei para ele quantas tentativas ele tentou, ele fez. E ele riu assim e disse assim: 100, meu filho. E eu fiquei pensando naquele homem tentar 100 vezes e por 100 vezes receber um não. E não desistir. Até que
de uma forma absolutamente amadora, dentro dos moldes do pensamento atual, este homem inaugura uma nova era a partir de 78. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. E aquela época, quando essa notícia, eu recordo claramente dessa notícia, a igreja contra um movimento em relação à porta lá do hospital que essa criança estava. Isso marcou muito para mim. E eu, naquele momento, eu tinha mais uma posição de também estar contra. Mal sabia o que viria para mim no futuro. E desse tempo para cá, deste amadorismo, colocado entre aspas, porque amadorismo para agora, mas não para a época, muita coisa mudou. Para que você tenha mais ou menos uma ideia do que eu estou falando, antes, em 1978, não havia nenhum caso, obviamente, e depois só se foi conseguir a primeira criança americana em 1981. Imagina quantos ciclos foram feitos nos Estados Unidos até conseguir-se uma criança americana obtida por essa técnica. E no Brasil, em 82. De forma tal que a fertilização in vitro, nessa época, é uma forma quase anedótica. Conseguir uma criança através dessa técnica é uma forma quase que um verdadeiro, digamos, milagre. Nada do ponto de vista técnico, realmente. E hoje em dia, nós falamos em taxas de gravidez em torno de 60%. Então, nós inauguramos um período quase anedótico, há 35 anos atrás, para hoje falarmos em 60%. Pouco. Pouco quando eu olho para 100. Mas muito quando eu olho para o passado. E eu acredito que o progredir da história, outras pessoas estarão aqui em outros momentos, nos sucederão, e estarão falando em outros números, daqui a 2, 3, 4 décadas. Então, esta mudança na reprodução, essa mudança, fez com que abrisse-se um leque para que um determinado tipo de casal pudesse começar a ser tratado, que não era. A esse casal era completamente negado o direito de poder ser pai. Se algum problema, por exemplo, tivesse nas trompas da sua mulher ou nos seus espermatozoides. Então, esse é o grande, digamos, o grande sonho da fertilização in vitro. Poder restituir um sonho que é o sonho do acasalamento. Né? Eu costumo dizer que qual é a maior experiência da nossa espécie, da espécie humana? O acasalamento. Acho que parece que o tempo todo nós estamos querendo nos acasalar. Mesmo quando nos separamos, viemos de uma experiência ruim, a gente vai tentar se acasalar de novo. E o acasalamento, normalmente, vai até o filho. Então, a fertilização in vitro, ela traz de volta o sonho perdido para esses casais que não podia ter. Isso eu acho um grande barato na reprodução humana. Ok, doutora Clarusa Lavor. No seu entender, e foi bom para a família humana, e certo, o desenvolvimento dessa técnica de fecundação in vitro? Com certeza, né? Que assim, permitiu com que casais inférteis pudessem realizar o sonho de ter um filho, casais que com problemas de obstrução tubária, que não tem como ter uma concepção natural, homens que têm problema de diminuição ou de ausência de espermatozoides, que hoje permitiram, através da reprodução humana, que fossem pais, né? Então, hoje a gente já consegue obter as taxas de sucesso bem elevadas. Né? E quando o casal chega no laboratório, ele já chega e entende isso como uma esperança muito grande hoje do que era antigamente? Na realidade, assim, o que eu percebo dos casais é que eles não... Assim, eles chegam... Eles perguntam a gente, eles têm muitos questionamentos, eles não sabem quais são os tipos de tratamento. Então, assim, a gente tem que explicar todos os passos, quais são os tipos de tratamento, quais as chances de sucesso de cada um. Porque além da fertilização in vitro, que é o que a gente obtém maiores taxas de sucesso, existem outros tratamentos mais simples. Eles meio que não entendem isso, eles não sabem quais são os problemas, o que é que está causando a infertilidade deles e como é que a gente pode ajudar. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso trabalho, explicar para eles, tentar descobrir quais são as causas da infertilidade daquele casal e tentar ajudar eles, mais lógico, explicando os tipos de tratamento que muitas vezes eles chegam sem saber o que é que a gente pode fazer por eles. E doutor Torquato, você está lembrando ainda agora, entende dessa diferença extraordinária, né? E dessa vontade da pessoa ser pai, né? Isso me lembra aquele livro daquele
daquele médico inglês chamado o gene egoísta, né? Nós temos essa tendência, né, de querer ser pai, e é importante, é até bíblico, né? Porque entende, deixar a descendência é de extrema importância para o acasalamento humano. Enquanto o homem, então, é o Steve Hawkins, não é Steve Hawkins, não, Steve Hawkins é daquele do universo da caça de nós, o Robert, né? Ele diz o seguinte, é que e depois que você é pai, você ainda não pode morrer, você só pode morrer quando você se torna avô, entende? Porque aí você já deixou essa sua descendência. Então, essa vontade de reprodução está na cabeça de todo casal que chega no seu consultório hoje? Eu imagino, obviamente em dados estatísticos não reais, mas eu acredito que mais de 90% dos casais do mundo todo querem frutificar o seu sentimento através de um filho. Eu talvez vá ser um pouco piegas em relação a esse assunto, mas eu costumo fazer um questionamento. Clarusa é casada, vamos imaginar aqui. Clarusa ama o marido dela? Sim. Sim, mas se ele não atrair, se ele se comportar de forma correta com ela, se ele a respeitar, ela o ama, mas se. Então é um amor condicionado. O amor do filho não. O amor do filho é incondicional. Na imensíssima maioria das vezes. Então, esse tipo de amor, o qual tive eu a oportunidade de tocar há 11 anos atrás, ele transforma. Isso parece até piegas. E pode até ser. Mas olhar para uma pessoa e simplesmente amá-la, sem absolutamente pedir nada, absolutamente nada em troca, é um amor diferenciado. É um amor diferenciado. Talvez aí esteja a origem do sentimento dos casais poderem querer manter-se na terra através de um filho. Dentro de uma perspectiva, eu gosto muito de lembrar aqui uma situação absolutamente corriqueira no mundo, que é um jogo de futebol, onde nós temos uma falta para um determinado time, alguém vai pegar a bola e dar um chute em direção a um gol, e nós temos uma barreira de homens ali na frente para proteger o seu gol. E eu fico muito, digamos, impressionado, porque tais homens, diante de um plano de consciência, estão absolutamente conscientes do risco que estão ali na frente daquela bola e de alguém que irá chutar, deveria proteger suas cabeças. Não fazem isso. Protegem o material genético. Como a dizer, posso até morrer, mas o meu material genético tem que ficar aqui. Não é por dor. Isso é comprovado. Fazem isso no intuito de proteger, de manter o seu gene egoísta aqui na Terra. Então, acho que esse é o sentimento que nutre a imensa maioria dos casais. O acasalamento em função desse amor e em função dessa perpetuação da sua espécie. Mas eu acho que isso também é absolutamente para todas as outras espécies, né? Todas as outras espécies estão se reproduzindo. Algumas de forma extraordinária, algumas com eficácia extraordinária. Eu diria que na escala de eficiência, nós humanos temos a pior escala de todos. A chance de uma mulher engravidar, quando ela está no auge, quando ela está no pico da sua fertilidade, vai no máximo a 25% de chance por mês. Ou seja, no auge dela, ela tem 75% de chance de engravidar. Tal auge ocorre entre 20 e 25 anos. Depois só declina. Invariavelmente, impreterivelmente, inexoravelmente, a ponto de chegar aos 40 anos, aquela mesma mulher que tinha 25%, ela chega aos 40 anos com apenas 5%. Chega aos 42 com apenas 2, 3%.
É interessante observar que algumas mulheres... na verdade, assim, o que a mulher fez? A mulher fez algumas coisas que a gente precisa pontuar. Não sei se certo ou errado, mas algumas coisas ela fez. A imensa maioria das pacientes que nos chegam, Clarusa, tu vai saber disso, elas têm entre 30, 35, 37, 38 anos. Porque justamente a gente tem percebido, né, que a maioria das mulheres estão... Ela desloca completamente o eixo da primeira maternidade. Elas estão cada vez adiando mais a maternidade. E por quê? Porque estão querendo crescer profissionalmente. Toda uma contingência do mundo, então... sem dúvida. Mas esta mesma mulher, há 50 anos atrás, estava aos 18 iniciando a sua vida reprodutiva. E aos 25 já tinha seus 3, 4, 5 filhos. Em 1950, a nossa taxa de natalidade era de 5. Ou seja, a família brasileira tinha uma média de 5 filhos por mês. O que essa mulher fez? Não quero mais este momento que eu posso ser mais mãe. Eu quero outro momento. Mas a natureza cobra. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre fertilização. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre fertilização. Vou colocar na conversa aqui a doutora Clarusa Lavô. A gente estava conversando no bloco anterior exatamente sobre a família humana no palco da vida, eu digo assim, né? Porque eu nunca mais vi na minha vida, certo? Uma jovem senhora casar aos 14 anos e ter 21 filhos, né? Morta de feliz. O que foi que houve, hein, doutora? Por que as pacientes hoje não querem a senhora e que é ginecologista? Por que as mulheres hoje não querem mais ter tanta criança? Acho que as mulheres hoje mudaram as suas prioridades, né? Acho que a prioridade hoje da mulher é fazer uma faculdade, é ser bem sucedida profissionalmente e estar estabilizada financeiramente para casar, para ter filhos. E, na realidade, quando isso acontece, geralmente ela já vai estar por volta dos seus 30, 35 anos, que é a faixa etária de pacientes que a gente recebe, que tem a fertilidade realmente já vai diminuindo. Então, assim, antigamente as mulheres por volta dos seus 18, 20 anos já estavam 2, 3 filhos. E hoje não é a prioridade da mulher. Primeiro, realmente, ela quer crescer profissionalmente para depois constituir a prole dela. Então, isso acaba realmente diminuindo a fertilidade. Mas aí os meninos começam também a dar muito trabalho, né? Porque aos 35 anos, uma mãe empresária ou bem-sucedida na vida. Na realidade, ela acaba tendo menos filho, 1, 2, que é a média do casal, né? Até porque com 35 anos não dá mais para ela ter um filho, para ter, como o senhor falou, 20 filhos, né? Então, isso não é mais como antigamente. Então... O que é que o senhor acha disso, doutor Torquato? Porque eu estou muito preocupado, porque a minha mãe, por exemplo, casou-se aos 14 anos. Hoje, e se você casar com uma moça aos 14 anos, primeiro você vai para a cadeia, né? Por todos os motivos, né? E ainda mais engravidar todo ano, como a minha mãe e muitas mães, né? Engravidaram e tiveram uma prole muito grande, né? Entende? É difícil hoje, as mulheres, quando vão procurar no consultório, já com uma idade avançada para ter a primeira criança, e que ela só descobre lá no seu laboratório que tem problema de engravidar. Olha só, na verdade, assim, se eu pegar rapidamente a fisiologia dela, eu diria o seguinte: ela, a mulher, quando está dentro da barriga da mãe, no 5º mês de vida intraútero, ela chega ao maior número de ovos que ela pode ter na vida, em torno de 7 milhões de ovos. Mas olhe o contraste da vida. Ela, dentro do útero do 5º mês, até o nascimento, só irá perder. Então, ela chegou ao ápice, 7 milhões no 5º mês. Quando nasce, já nasce com 2 milhões apenas. 2 milhões apenas. E do nascimento até a sua primeira menstruação, sai de 2 milhões para 400 mil óvulos. Observe que, na medida que ela vai começar a usar os óvulos dela, ela já gastou mais de 80% deles. E essa perda não para. Todo mês,
para liberar um óvulo por mês, ela mata 600 a 800. Nada contra ela não ter seus primeiro filho aos 20 anos, aos 22. Mas ela precisa ser advertida disso. Precisa ser colocado para ela, uma faculdade como essa, um programa como esse, as nossas professoras, os nossos professores universitários, as nossas mães, os nossos pais têm que dizer isso. A tua perda de óvulo é imensa. Você vai sair de uma chance de gravidez X nesse momento para uma gravidez X menos Y nesse outro momento. E a partir daí, de posse desses dados, decida o que você quer fazer em relação à sua primeira maternidade. O que observamos é um deslocamento completo do eixo para a terceira década, ao invés da segunda década, que seria o melhor momento para ela, terceira década e meia, com vários prejuízos, mas vários prejuízos mesmo. E o que é que acontece hoje no mundo? Questão perigosa. Vamos pegar aqui a Espanha. A Espanha hoje tem uma taxa de natalidade de 1,06. É a menor taxa da Europa. Observe que se eu tenho uma taxa de 1,06, eu tenho um pai e uma mãe com um filho 0,6, em média. E na regra, esses dois vão se excluir do mundo. E vão deixar apenas 1,06 filho. Em outras palavras, a população espanhola começa a diminuir daqui a uma década. Ela começa a mais morrer do que nascer se algo não for feito. Então isso é preocupante. Qual a taxa de natalidade do nosso país? 1,09. Taxa de natalidade de São Paulo, 1,06. Doutor, desculpe a minha ignorância, mas é um local para a gente realmente aprender aqui, né? Se eu tenho a possibilidade, né, de colocar o espermatozoide in vitro e congelar o espermatozoide, eu não poderia fazê-lo com os óvulos da mulher e para que ela pudesse utilizar esse óvulo? E é impossível isso? Pergunta muito boa. Há muito pouco tempo atrás, a minha resposta, há 5 anos atrás, minha resposta é: a possibilidade de congelamento de óvulos gerar filhos é mínima, em torno de apenas 15 a 20%. Modificações nos meios de congelamento hoje permitem me dizer que a possibilidade de você ter um filho a partir de ovos que você congelou é de 50%. Então, começa a se aventar a hipótese de que uma mulher, no final da sua segunda década, 28, 29, 30 anos, sem nenhuma perspectiva, ela possa pensar: já que eu estou sem perspectiva agora da minha primeira maternidade, por diversos fatores, poderia eu então congelar parte do meu material genético para que eu use em outra determinada circunstância, caso eu não consiga naturalmente. Essa é uma colocação espetacular e começa a se tornar realidade. Embora as principais pacientes que estão congelando óvulos no mundo hoje são as pacientes vítimas de neoplasias, vítimas de cânceres precoces, como principalmente câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente vê cada vez mais o câncer de mama chegando em idades cada vez mais precoces. Então, tais pacientes começam a congelar bastante óvulos. Mas pode-se estender esse pensamento para o pensamento da mulher que quer preservar o seu material genético mais novo. Isso é completamente verdadeiro. Sua colocação é muito boa. Então, em tese, a gente poderia começar a pensar em preservar o nosso material genético, as mulheres, já que elas deslocam a sua primeira maternidade. E o que é que a senhora acha disso? A senhora acha que seria uma boa? As mulheres, não, eu não quero ter filho agora, eu só quero ter filho, desse ponto de vista profissional, né? Faço 45 anos, eu estou quase me aposentando, né? 45. Então, aí agora sim. Aí ela vai ter que usar os óvulos que ela teria que ter congelado. Pronto, exatamente. Isso seria uma possibilidade? Com certeza, eu acho que sim. Se as mulheres soubessem que existe essa possibilidade, porque na realidade as mulheres que realmente, a maior parte que congela hoje são pacientes que têm câncer e congelam para poder futuramente vir a engravidar com esses óvulos congelados, né? Já que os tratamentos de quimioterapia podem causar dano aos óvulos, né? Aos gametas. Então, assim, eu acho que se as mulheres fossem advertidas que existe realmente essa técnica, elas poderiam, por volta dos seus entre 30 e 35 anos, congelar os seus óvulos, caso elas não tenham nenhuma perspectiva de conceber ali entre essa faixa etária. Né? E na verdade, Carlos, eu acho que assim, o nosso papel primário é alertar de que o ideal é que a primeira maternidade seja antes dos 30, para que ela não precise dessa técnica. Né? Porque entenda que a maioria não sabe nem dessa perda de óvulos que elas têm. Exato. Não é verdade?
Elas não sabem disso, simplesmente elas não sabem disso. Eu acho que seria uma boa os próprios ginecologistas Os dar as pacientes, ginecologistas, alertar as pacientes. Eu vou mais atrás, eu vou na professora lá do secundário, que não se fala disso. Doutor Torquato, quem é que procura, e quem e quando, entende, um paciente procura um médico especialista em fertilização? Essencialmente, a resposta tem que depender da idade da mulher, novamente. A idade da mulher aqui como um ponto em questão. Se a mulher tem menos do que 35 anos, nós damos àquele casal até 1 ano de tentativa de descoberta. Estão lá tentando em casa, de forma natural. Se, no entanto, a mulher tem acima de 35 e abaixo de 39, 36 a 38 anos, damos apenas 6 meses para esse casal tentar. Se, no entanto, essa paciente tem mais do que 39, 40 anos em diante, no time. Acabou-se o tempo. Mas a minha pergunta é, que hoje, com essa consciência, com essa falta de divulgação, que ninguém sabe nada, entende? E quem é que vai, quem é que se dispõe? Quando ela vai ao seu consultório, por exemplo, ela já fez várias tentativas, ou ela já vai com essa consciência em uma determinada, não, já vou procurar porque eu já fui ao médico e o médico disse que eu não tenho possibilidade de engravidar. Eu diria que ela começa a ter consciência de que ela tem um período para tentar. E normalmente a paciente que nos procura é aquela paciente que tentou naturalmente em casa e que não conseguiu. Essa é a grande maioria. Uma outra porcentagem são de pacientes que já tentaram tratamentos efetivos e estão ali buscando uma nova opinião para o seu caso. Mas, essencialmente, digamos assim, a grande quantidade de pacientes que nos procuram são aquelas pacientes que estavam tentando em casa e que não estão conseguindo. Acho que é a tua realidade também, né, Clarissa? A maioria das pacientes, a partir de 1 ano que já estão tentando engravidar e não conseguem, elas realmente começam a procurar. E outras já realizaram tratamentos sem sucesso e acabam procurando técnicas como a fertilização in vitro, né? Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, que vai muito ao consultório. As principais causas Pois de as pessoas que chegam lá, por exemplo, olha, eu tentei, eu queria engravidar, ou não é só no consultório de fertilização, mesmo no ginecologista. As pessoas que casam querem, né? Na maioria das vezes, né? Mas outros também não querem tão cedo, né? A gente sabe que as pessoas não querem tão cedo o casal, né? Então, a senhora acha que é importante que o médico, principalmente o ginecologista, dê essa informação? E o ginecologista é consultado e é procurado e quando não tem problema de gravidez? Assim, geralmente o ginecologista é o primeiro especialista que as mulheres procuram, né? Elas geralmente chegam no ginecologista e referem a sua queixa. Doutora, estou tentando há 1 ano, 2 anos engravidar, não estou conseguindo e quero investigar, saber por que é que eu não estou conseguindo. Geralmente são solicitados os exames, a investigação de início, assim, são realizados os exames da mulher, meio que o homem fica por último. Então, assim, é outra coisa que também a gente deve tocar aqui, porque, assim, a infertilidade é do casal. Então, assim, tem que ser avaliado tanto o homem quanto a mulher, porque a mulher é responsável por 40% das causas de infertilidade e o homem pelos outros 40%, né? 20% seria do casal. Né? Pronto, eu queria, inclusive, introduzir esse assunto, porque eu sei que a senhora não assiste novela, mas eu assisto, que eu não tenho o que fazer, né? Então tem uma novela das 6 que tem uma menina, né? Que é paraense, uma personagem, né? E que ela não consegue engravidar de jeito nenhum. Ela já tentou de todas as maneiras. Lá, ela mora numa cidadezinha, né? Lá do Pará, né? E já foi em Belém do Pará procurar um médico e tudo. E jamais se citou na novela, por isso que eu queria colocar esse assunto aqui importante, que o problema pode ser do marido dela, que em momento algum se toca nesse assunto. E porque geralmente, principalmente aqui na sociedade brasileira, a gente ainda tem essa ideia de que o homem diz, não sou eu, é a mulher. Acontece isso, doutor? Acontece muito, muito mesmo. Geralmente elas vão sozinhas ao consultório, querem fazer toda a avaliação dela, todos os exames. Se não der nenhum problema nelas, aí é que elas vão chegar no marido, falar, meus exames deram todos normais, digamos que meio que vai convencer ele a realizar os exames, porque o homem tem essa questão do machismo. Porque ele não acredita. De realizar o espermograma para fazer a avaliação seminal, porque eles geralmente não acreditam que a causa da infertilidade possa ser dele. Então, realmente tem essa dificuldade. O que é que você acha? Na verdade, assim, eu tenho já um pouco mais de idade aqui do que a minha amiga Clarusa. E eu diria o seguinte, Clarusa... Você é tão novo, você não tem nem um século aí. Já tenho bem mais idade do que ela. E observe, se ela se transporta para o tempo que eu comecei, era 100%. Só vinha a mulher.
Não tinha história, não. Praticamente 100% das vezes. Hoje em dia... E ela pensava que era ela, né? Sim, claro, Sim, ela absorvia a culpa para ela, totalmente. Hoje em dia, já é muito bom ver uma imensa maioria das consultas e estando lá o rapaz presente. Até porque, se a gente for colocar numa balança de alta precisão, ele tem mais culpa do que ela. O homem é em torno de 40% a 50% do culpado. Culpado não é o termo, mas ele é quem possui o problema, digamos assim. Também não é assim o correto, porque o problema é do casal. Mas 40% a 50% o fator é masculino. Mas por 40%. Que o homem é culpado dela? O homem é culpado de tudo, mas por que ele é culpado? Então vamos dizer aqui pelo que é culpado. Acabou aquela história de que nós somos eternos do ponto de vista de fecundidade. Nosso sêmen já começa a piorar a qualidade aos 30 anos de idade. Nossa testosterona começa a dar sinais de fraqueza aos 35 anos. Então nós já não somos essa máquina toda que nós pensamos há muito tempo. Só que agora está se descoberto, por causa dos exames, por causa dos acompanhamentos, porque a gente tem como analisar um espermograma com muito mais facilidade, que antes não se tinha. Esse exame era um exame absolutamente novo, agora não. Então, observe, por exemplo, um dado assim interessantíssimo que eu gosto de colocar. Se eu for me reportar ao início do século passado, nós tínhamos em torno de 100 milhões de espermatozoides por ml. Passados 100 anos, essa taxa caiu para metade. Nós terminamos o século passado com em torno de 50 milhões de espermatozoides por ml. Imaginar para frente é perigoso. Quer dizer que um velhinho de 70 anos igual a mim pode desistir de ser pai? Desistir não, mas eu posso lhe afirmar que você vai ter dificuldade. Nós temos um homem com 73 anos comprovadamente pai no mundo, temos outros, claro, mas um que é conhecido, Charlie Chaplin, e nós temos um outro que provavelmente é com mais idade que se conseguiu ser pai, comprovadamente, que é um fazendeiro indiano, que eu não vou aqui mais recordar o nome. Mas observe que são casos que começam a ser tanto quanto anedóticos, tanto que eu estou dizendo o nome deles. Pode ser até que você se candidate aqui a ser. Mas tem que comprovar. Com certeza. Tem que comprovar. Porque aí também não pode dizer que é pai sem eu poder comprovar. Mas o fato é que, tirando a brincadeira, nosso sêmen perdeu qualidade. Por quê? Boa pergunta. Radiação? Radiação eletromagnética do celular, comprovadamente nos ratinhos, despencou o espermograma dos ratinhos. Isso já é tese confirmada. Provavelmente, em nós, diminui a qualidade. Recentemente, um trabalho apareceu no jornal americano, colocando que rede Wi-Fi, por mais de 4 horas, diminui a qualidade do sêmen. Quer ver outra coisa complicada? Bisfenol. Bisfenol é uma substância química presente em todos os plásticos. Aí o que nós fazemos? Abandonamos o vidro, a garrafazinha lá da nossa água mineral não é mais de vidro, o nosso refrigerante não é mais de vidro, os nossos depósitos que a gente colocava a comida na geladeira não é mais de vidro, é tudo plástico. E o plástico libera uma substância chamada bisfenol. E o bisfenol é um hormônio feminino. Será que é por isso que nós estamos tendo mais câncer de mama? A Academia Americana de Medicina tem mais de 5.000 trabalhos mostrando a relação do bisfenol com infertilidade, com neoplasias e até com desvio na sexualidade. Seria esse um dos motivos? Ok, vamos pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo fertilização. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre fertilização. Queria colocar aqui o doutor evangelista Torquato na conversa. Doutor evangelista, a família humana tem mudado muito, né? Hoje você encontra a família humana de toda espécie. Homem casado com homem, segundo a lei. Mulher casada com mulher, segundo a lei.
Nós vamos ter a possibilidade de construir essa família humana a partir desses casais, por exemplo, mulher com mulher e homem com homem? Absolutamente sim. Eu só não sei se esta prática desse século, do século passado, eu acho que isso aí remonta aos princípios da humanidade. Acho que agora a homossexualidade ela apenas tomou feições, digamos, mais legisladas. Mas ela sempre existiu. Porque inclusive ela está na Bíblia, está lá em Levítico. Inclusive ela está na Bíblia. 17, 19, não coabitarás com o varão, como se mulher fosse, abominável né? Exatamente. Mas isso é do ponto de vista da Bíblia. Mas o homossexualismo já existe. Existe há muito tempo. Há muito tempo. Só que agora, por exemplo, recentemente o Conselho Federal de Medicina pontuou que os casais homossexuais podiam ser pais. Obviamente que, claro que nós estamos sob o jugo do Conselho, mas isso já se fazia há muito tempo. Na verdade, é aquela coisa que, às vezes, o costume, ele se antecipa à regra legislada, digamos assim. Então, esses casais já estavam no centro de reprodução se reproduzindo. No caso da mulher, sempre foi um pouco mais fácil, porque ela tem o útero. Então, o que eu precisava? Se ela tem o útero e tem o óvulo, me falta o espermatozoide. Os bancos de sêmen estão por aí. Você solicita as características, com exceção do nome da pessoa, vai vir cor do olho, cor do cabelo, altura, o que faz, o que gosta, cor da pele, qual é a origem, e blá, 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 blá. Este casal toma esse sêmen para si, se estimula esta mulher a produzir óvulos, pegam-se esses óvulos, fecunda-se com esse sêmen, deste banco de sêmen, deste doador, e então introduz-se esse embrião nesta paciente. Algumas vezes elas querem que introduza, inclusive, em uma e em outra, para que as duas engravidem. Então, no caso específico do homossexualismo feminino, isso está completamente resolvido por conta dessa facilidade que eu estou falando. Quando eu vou para o lado masculino, eu introduzo um fator complicador. Eles não têm útero. Eles têm o espermatozoide. Então vai estar me faltando o útero e o óvulo. Então eu preciso de uma doação de óvulo e de uma doação de útero. Possível? Absolutamente possível. Absolutamente possível. Mas requer um pouco mais de trabalho por conta de estar faltando 2 elementos na construção dessa gravidez. Muito bem. O que eu acho que está por vir? Isso eu falei da realidade atual. Vamos tentar fazer aqui um exercício de futuro, vamos transportar aqui no túnel do tempo e vamos agora estar em 2080. Já agora, revista desse mês, junho de 2012, Jornal Americano de Medicina Reprodutiva publica no seu editorial as primeiras pesquisas em 2 frentes. Uma frente, eu retiro uma célula-tronco minha, aqui na minha pele tem célula-tronco, eu faço uma biópsia aqui. Dessa biópsia eu examino as células-tronco, pego as células-tronco e coloco nela fatores de transcrição que a fazem virar um espermatozoide, uma célula germinativa. Isso dá uma luz imensa para muitas coisas que estão por vir. Então, eu começo a entender que, por exemplo, uma mulher sem os ovários, retirados por qualquer natureza que seja, poderá ter o seu óvulo fabricado. E um homem sem espermatozoide, por qualquer natureza que seja, poderá ter o seu espermatozoide fabricado a partir da sua célula-tronco, não precisando recorrer ao banco de espermatozoide ou a um banco de óvulos. Uma outra vertente dessa matéria, o útero artificial. Alguns exemplos já feitos com alguns cabritinhos, mas o útero artificial para o humano começa a se desenhar. Na medida que essa revista coloca no seu editorial um fato como esse, eu não estou falando de revista, digamos, preocupada em vendagem. Estou falando de revista científica. Então, na hora que ela coloca isso,
ela está abrindo um leque de possibilidade real para, por exemplo, uma mulher que foi tirado o seu útero, os seus ovários, ser mãe com o seu óvulo e com o útero artificial. Isso pode ser possível. No caso da homossexualidade masculina, o útero artificial poderia suplantar a doação de útero que estaria faltando por vezes apenas o óvulo. Mas essa célula germinativa poderia originar um óvulo. Então eu precisaria apenas de um casal de homens e ponto. Eu estou em 2080. Voltando para cá. Isso é um pensamento que, na minha opinião, vai acontecer. E então o leque para esta família ser pai, ser mãe, ou sei lá qualquer coisa que a gente possa imaginar que seja, é absolutamente possível o pensamento abstrato no momento, porque a base científica já existe. O que a senhora acha disso, professora? Do seu ponto de vista de médico, a senhora acha que o humano precisa disso? Nós já somos 7 bilhões de humanos no mundo, o planeta Terra já está quase lotado, o mundo lotado e plano. Alguns dizem que se continuarmos nascendo desse jeito, daqui, por exemplo, a 1000 anos estaremos todos em pé, né? A senhora acha que é necessário que... Com relação ao homossexualismo, tá falando? Não, que as pessoas precisam usar desse tipo de artificialismo, homem com homem, mulher com mulher, para ser pai. Nós não teríamos os espermatozoides e ovos suficiente para gerar o ser humano, ou adotando uma criança, por exemplo? Assim, com certeza. Quem sou eu para dizer assim, o que é certo, o que é errado, né? Eu acho que depende da vontade do casal. Se aquele casal é homossexual, é homem com homem, ou mulher com mulher, e eles têm o desejo de ter o filho, e que seja dessa forma, então, não sou eu que vou dizer assim se é certo ou se é errado, né? Então, essa é a minha opinião. Mas do ponto de vista médico, a senhora também concorda que isso será possível? Concordo. Que será possível num lugar em breve. Eu acho que lá para 2080 pode ser lá, que sim. 2080, né? Eu acho que é um pouquinho demais. Foi, né? 2040. Sinceramente, eu acho que menos do que isso. Mas, sinceramente, eu acho que muito menos tempo do que isso. Ô, doutor, quando foi que a medicina resolveu, entende, a colocar espermatozoide em congelamento? E para ser doado para quem quisesse? Quando foi essa técnica aí de congelar espermatozoide é uma das técnicas mais antigas que existe, tem mais de 30 anos. Por quê? Porque é muito fácil congelar sêmen. Por quê? Porque é a menor célula do corpo humano. Apesar dele correr, ele é a menor célula do corpo humano. Quanto menos volume para se congelar, mais fácil é o congelamento e a viabilidade do descongelamento. Olha o óvulo. O óvulo é a maior célula do corpo humano. Portanto, a célula mais difícil de descongelar. Recentemente, apenas de alguns anos para cá, é que nós conseguimos dar viabilidade a este óvulo congelado. Mas quando a gente se reporta ao congelamento de sêmen, isso aí tem mais de 30 anos. Nós temos já crianças nascidas com sêmen congelado há mais de 20 anos. Olha o espetáculo da natureza. Com um sêmen congelado há 20 anos atrás. Isso foi há mais ou menos 2 anos atrás que eu li esse artigo, foi um registro de um caso. Então, há mais de 20 anos atrás, aquele sêmen foi descongelado. Estavam lá todos se mexendo. Um deles foi pego, fecundou e nasceu o indivíduo. Eu acho que isso tem um lado muito bonito também de você preservar a espécie. Você estava se reportando um pouco a questão do planeta, da quantidade de pessoas. Do ponto de vista macro, de pensamento macro, eu acho que esse pensamento pode estar até correto. Mas quantas terras ainda precisam para ser povoadas, né? Observa uma Amazônia dessa, observa o interior desse nosso país. E quantos interiores do mundo precisam ser povoados? O grande problema também é que a densidade... Mas o problema é da produção do alimento para essa criatura humana. Mas eu não consigo compreender que a produção do alimento ficará restrita a uma tecnologia. Quer dizer que Malthus sempre esteve errado com aquela matemática que ele fez, né, que a população ia crescer em proporção aritmética, enquanto a alimentação aritmética e a população é geométrica. Ok, né? Mas observe que hoje, aí a gente entra numa outra tecnologia, numa outra ciência. Você pega aqui um pé de cajueiro e faz ele dar muito mais caju
do que antigamente, porque tem estudo em cima dele para fazer isso. Então eu acho, na verdade eu não me preocupo muito com isso. Eu confesso a você, professor, que não me preocupo muito com isso. Eu acho que essas coisas elas vão crescendo com o tempo. E se de fato algo muito complicado estiver na natureza, onde tenha muita gente para viver, a natureza também dará um jeito. Eu tenho certeza que quando eu digo a natureza, pode ser a natureza mesmo, a natureza humana. Se tem muita gente, quando não tem muita gente num canto só, isso gera briga, isso gera guerra, enfim. Eu confesso não me preocupar com essa situação. Quantas pessoas vão ter? Eu acho que não, acho que essas coisas vão se acomodando, vão se amoldando. O que não dá, isso do pensamento macro. Mas quando eu pego o pensamento micro, aí eu estou falando daquele amor incondicional. O casal quer. O casal quer ser pai. Existe hoje muitos casais que procuram a assistência médica para a fertilização? Eu vou dar um número aqui assustador. O certo seria se fazer um caso de fertilização in vitro para cada 1.000 habitantes por ano. Então, se eu pegar o nosso país, nós temos 200 milhões de habitantes. Então, nós deveríamos estar fazendo 200 mil ciclos de fertilização por ano. Não fazemos nem 30 mil. A grande verdade é que o casal infértil é um casal órfão. Órfão de poder público, órfão de poder privado. Ele está por aí vagando, na imensa maioria, sem nem saber que centro procurar, e quando procura, não tem condições de pagar. Porque, como eu falei, esse casal é órfão de qualquer coisa. É dizer que a saúde pública não atende esse casal? A saúde pública não atende esse casal. Isso é uma verdade muito crua de se falar. A saúde pública não está nem aí para esse casal. Vá ao contrário. Você tem 25 anos? Tenho. Você sabe qual é seu nome? Sei. Você tem 2 filhos? Tenho. O Estado fez uma lei para poder chegar até você e lhe esterilizar. Essa lei existe. Para o rapaz que não quer ter filho, para o casal que não quer ter filho, tapete vermelho. Para o casal que quer ter filhos, nada. Absolutamente nada. Engraçado. Como se ele não pagasse o mesmo imposto daquele outro que tem a sua cirurgia bariátrica pelo SUS, que tem a sua cirurgia cardíaca pelo SUS. Engraçado isso. Essa distinção. Engraçado essa mão do Estado. Não é? Porque se a você eu não te dou o direito de fazer um tratamento de fertilização in vitro pelo SUS, então que você pague menos imposto. Mas ele está lá pagando. Então isso para mim é uma injustiça tremenda. Tremenda. E não adianta vir colocar aqui para mim, mas como é que pode? Não é uma prioridade. Qual é a sua prioridade se você tem um câncer de mama? Qual é a sua prioridade se você tem uma tuberculose? Qual é a sua prioridade se você é infértil? São prioridades diferentes, professor. Outra coisa, nós investimos 2,8% do nosso PIB a nível de saúde. Você vai vir aqui no Chile e investe mais do que a gente. Você vai na Venezuela e investe mais do que a gente. Além de você ter uma alta taxa de corrupção desse dinheiro. Então nós não podemos ser contra a ampliação. Eu estou dizendo isso porque, na medida que eu converso essas coisas, muitas pessoas me questionam. Como é que pode? Você quer que pague esse tratamento de infertilidade pelo SUS se não tem condições nem de ter um bom pré-natal? Pois que se melhore o pré-natal. Mas não pode deixar esse casal aqui do lado. Até porque, princípio de justiça, ele paga imposto como eu. É verdade. Ele paga imposto como eu. Então que ele pague menos. Mas ele paga igual a mim. Isso é um princípio de justiça. O Estado é padrasto nesse sentido, com esse casal. Ok, eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos falando sobre fertilização in vitro e em seguida voltamos para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre fertilização. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e tanto o doutor Evangelista Torquato quanto a doutora Clarusa Lavô têm 1 minuto para suas considerações finais e 1 minuto tem 60 segundos. Começa ali com o doutor Evangelista Torquato.
Queria novamente parabenizar a faculdade, a esse programa. Essa é a segunda vez que eu estou aqui e é muito bom vir aqui porque o pensamento flui de uma forma muito tranquila, porque eu sei que estou diante de um ambiente universitário, um ambiente onde o pensamento mais fluido, menos plástico, é mais interessante. Então é sempre um prazer muito grande voltar a essa casa, é a segunda vez que eu volto. Quantas vezes outra for convidado, desmarcarei meus compromissos para estar aqui, pela imensa alegria que me dá vir aqui. Porque aqui eu realmente me sinto muito à vontade para falar de pensamentos que algumas vezes em outros locais a gente é um pouco mais tolhido. Então eu queria parabenizar novamente pela iniciativa, dizer que sempre estarei disponível para poder estar aqui discutindo de uma forma franca e aberta um assunto tão interessante que é a reprodução humana. Ok, muitíssimo obrigado. A doutora Clara Luiza Lavô. Também queria agradecer pelo convite e falar que realmente eu creio que o programa foi bem instrutivo para as pessoas que querem entender melhor um pouco sobre a infertilidade. E realmente é isso aí, buscar as informações para que eles possam entender um pouco melhor os tipos de tratamento que a reprodução tem a oferecer. E, lógico, que através dessa informação procurem os especialistas na época certa. E é isso aí. Ok, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra através do youtube.com/FGF-IES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado e pela sua audiência.